Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Esté Paixão, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai começar aí uma série de demonstrações desse tema aqui da Bela e a Fera. Antes de qualquer coisa, se você não conhece o canal, já se inscreve, porque aqui já tem aula de tudo quanto é coisa que você imaginar, e não é só com molde. A gente já tem aula da Bela e a Fera aí, da turminha, quase que todos os personagens manuais para vocês. São aulas antigas, mas que passam a maneira de fazer do jeitinho que você precisa aí para você adaptar para a lembrancinha. Então aproveitem, depois procurem essa playlist aí dentro do canal. Em cima do canal, na aba que tem ali em cima, tem vídeos, playlists e tudo mais. Então vai lá nas playlists, coloca a setinha playlists criadas, ou todas as playlists, e aí vocês vão ver tudo que tem dentro do canal, gente. Tem mais de 1.200 vídeos, tá bom? Então aproveita e assiste depois. Mas aqui, como a gente tem os moldes também dessa coleção, eu vou começar a trazer para vocês as demonstrações. A gente já fez da ferinha, tá? Então já tem aí no canal a demonstração dessa peça aqui, tá bom? Os moldes da coleção que a gente lançou são pela simonemoldes.com.br e todos foram modelados por mim e fabricados por ela. São vendidos no site dela, tá bom? Nesse site aqui que vocês estão vendo. A gente vai fazer hoje o bule e a xícara, que é a Madame Samovar com o zip, tá? Depois a gente vem pro reloginho e não tem muito segredo, né, gente? O reloginho vai ser assim voado, rapidinho de fazer. O mais demoradinho é o Lumière, porque ele tem algumas técnicazinhas para você colocar os bracinhos e tal, tá? Mas ele também é super fácil, porque do molde já sai tudo certinho. E tem a vassourinha aqui, né, que é o espanador, na verdade, do clássico. A única que a gente não lançou molde foi a bonequinha. Por quê? Porque a maioria das meninas e do pessoal que trabalha, os meninos também, que trabalham com biscuit, com as lembranças, eles fazem a bonequinha de acordo com o seu próprio estilo. Então essa daqui, por exemplo, eu usei o corpinho do molde Kit Realeza, que é um molde antigo meu, bem antigão mesmo, mas eu usei só o corpinho. Mas se você perceber, é um cone aqui, onde eu modelei o corpinho e o rostinho, é um rostinho P, que você pode usar de qualquer molde que você goste, tá? Então, a bonequinha aqui não interfere muito, por isso não vou ensiná-la. Já tem aula dela no canal e já tem aula de outras princesas também. É só vocês fazerem em tamanho de lembrancinha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os tamanhos, para vocês terem ideia. Aqui já tá bem seco, tá? Então ela fica com 7 centímetros, mais ou menos, 7 a 8. A fera fica com 8,5, até o chifrinho ali. O reloginho, ó, fica com cerca de 8 também, 7 a 8. O bule, ele fica com mais ou menos 5. E o Lumière, mais ou menos 7 centímetros também. E a vassourinha aqui, a bichinha aqui também 7,5 para 8, tá? Esses aqui que eu vou mostrar para vocês são os menores, é os kit chá, né? Alguma coisa assim, tem um nomezinho, eu vou botar para vocês aqui. São os menores. A gente também tem o Lumière maior, a duplinha da xícara e do bule maior um pouquinho, e o reloginho também maior. Mas esse daqui é um combo que vocês podem ver que cabe dentro dessa caixinha de 12 por 12, né? Para montar cenário, 12 por 12. E eu coloquei uma caixinha de 5 por 5 aqui, para deixar eles mais altos, tá? Então fica a ideia também, a sugestão para vocês. Eu simplesmente forrei com fita, ó, aqui, coloquei a passamanaria, fiz um laço, colei, tá? E aqui a caixinha do mesmo jeito, ó. Também colei fitinhas e tal. Aqui tem um número, não sei se dá para vocês verem, mas tem um número que eu usei também de um molde da minha coleção de números, que ele é bem lindo para colocar na frente da caixinha. E o restante aqui foi strass, né, coladinho, a fita, e esse negocinho aqui, gente, que eu esqueci o nome dele. Quem lembrar, me fala aí, porque eu não trabalho com as caixinhas ainda, né, não trabalho com personalizado completo assim, mas eu quis trazer a ideia para vocês verem como fica interessante, né, uma peça assim, para dar de luxo mesmo, completa, e é uma peça que é utilizável, né, a caixinha fica como um porta-joia, ou enfim, um porta-treco que a pessoa queira usar, tá bom? Isso na mesa dos convidados, no centro de mesa também é incrível, né? Para dar de lembrança, tá? Então, lembrança, como eu disse, de luxo. Você vai ter que fazer toda a contagem aí, a soma dos personagens, se você for querer vender assim, para você precificar direitinho e não sair perdendo, porque aqui vai bastante, né, valor agregado nessa peça.
tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá pro de hoje. Eu vou colocar logo os códigos aqui na tela para vocês já acompanharem. E aí, ninguém fica com mais dúvida, tá? Esses aqui são os menores, ó. Então, vou colocar aqui e já vou posicionar os códigos aqui para cada um, tá bom? Ó. Então, dá um print aí na tela para você anotar os códigos, ou pausa o vídeo e anota os códigos, e aí depois é só ir lá no site da Simone, tá bom? A Simone também tem na Shopee oficial, o link tá aí abaixo na descrição. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui o combo, né, que faz tanto o Lumière quanto o bule e a xícara. Eles são juntinhos, assim. E a gente vai trabalhar hoje o bule e a xícara mesmo, tá? Então, essa partezinha aqui eu só vou usar esse detalhe, aliás, esse detalhe aqui, que é para base da xícara, e aí o restante é dessa parte aqui. A gente tá usando as massas da Inkway, tô usando aqui o branco, um pouquinho de rosa, o lilás, né, que no caso é o ametista da Inkway, que eu coloco branco, e um pouquinho de azul, caso você já queira fazer com os detalhes coloridos aqui nessa marcação da base, né? Se você não quiser, você pode só pintar depois com tinta acrílica, também é muito mais fácil de você finalizar, tá bom? Antes de qualquer coisa, você limpa aí seu molde, né? Você passa aí, se você quiser, um óleo ou um creminho, né? Se a sua massa estiver firme, não tem nem necessidade de passar nada, porque os moldes da Simone já são perfeitos. Mas eu gosto de passar nesses que são mais profundos, sabe? Passa um pouquinho de creme Nivea nele aqui. Mas pode ser também o óleo de paixão, pode ser vaselina, o que você tem costume de usar aí. É só mesmo para limpar. Eu gosto de fazer isso para limpar. E também para facilitar nessas cavidades que são mais profundas. Porque quando é mais profundo, agiliza na hora de tirar, tá? Daí eu vou pegar aqui, essa cavidade do bule, cabe meia bola 30 milímetros ou uma bolinha inteira de 25, tá? Sempre que for colocar bola no molde tem que ser menor do que a cavidade, para poder ficar o restante de massa ao redor. Então pode ser a de 25 ou meia de 30, eu prefiro a meia de 30, tá? Vou colocar a bolinha. Encaixar. Aí eu venho afundando aqui, ó, abrindo, né, para encaixar a bola. E fecho aqui de novo. Tiro o excesso. A bola vai impedir que essa massa encolha muito, né? E vai deixar o bule bem estruturado, bem arredondadinho. Então, eu fiz isso aqui, ó, deixei também arredondado aqui embaixo. E vou tirar, ó. Ele já sai no formatinho. O que a gente tem que fazer é dar uma leve alisadinha. Eu pego bem de leve, ó. E tiro aqui as rebarbas, né, da lateral. Essa parte vai ficar embaixo. Ó, tem que ficar já no formato, tá? Ó, dou uma alisadinha e vou já deixando assim. Então é só pra gente ter mais a medida, na verdade, né? Porque a parte do molde mais importante são os acessórios pra gente montar. Então aqui eu já fiz, vou pegar os olhinhos resinados, que no caso da Madame Samovar e do Zip, eu gosto de usar o meu EP09, vocês já conhecem, né? Tamanho P, eu uso o tamanho P e vou usar aqui o azulzinho. Para ela, eu uso o tamanho P. Para ele, eu uso o tamanho PP, tá? Que ele é muito pequenininho. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou marcar a boca. Aliás, primeiro eu vou pegar e vou colocar aqui partezinha do bule, tá?
Essa parte aqui, essa cavidade, você pode deixar secando antes, um pouquinho, para ela ficar estruturada, ficar firminha, tá bom? Dá aquela alisadinha, né? Do mesmo jeito, para tirar a rebarba, ficar tudo igualzinho. Ó. E eu vou passar um pouquinho de cola aqui, vou colocar um palitinho ou um arame. Eu prefiro arame sempre, porque se a peça cair no chão é mais difícil quebrar e partir, né? Alguns detalhes, então eu prefiro. Então eu venho aqui, ó, coloco bem no centro, até a bolinha ali, e venho com o detalhezinho e encaixo, ó. Já fica aqui. Essa parte em volta, eu já venho com a esteca gravata, ó, fazendo a junção. Com delicadeza, não é cortar, ó, é juntar. Tá vendo que a massa juntou? Pronto. Juntou, você pode pegar o pincel modelador, molha ele na água e vem só ajustando aqui, ó, a emenda. Tá bom? Mas tem que ter o arame para estruturar, certo? Já tá aqui. Ele tem que ficar mais ou menos na altura que, se você virar de cabeça para baixo, a partezinha aqui, ó, encaixa bem certinho. Então, geralmente eu deixo ele secando assim, porque daí ele fica bem retinho, ele não vai descer, né? Aí vou pegar aqui o olhinho, vou colocar bem próximo aqui como se fosse o narizinho dela, né? Coloquei bem aqui. Eu usei o mesmo lado dos olhinhos para ela ficar tipo olhando pro zíper, tá vendo? O olhinho é assim, olhando para frente, mas se eu coloco dois na mesma direção, ela dá a impressão que tá olhando pro zíper. E aí eu vou apertar, dar aquela fundadinha, né, no olhinho, passo ali o rolinho para fixar lá dentro certinho. E agora eu venho com o marcador de boca, que pode ser esse ou esse maior, você que sabe. Marco e puxo um pouquinho para fazer a boquinha dela ficar assim. E aí eu dou aquele cantinho de sorriso bem delicadinho. Ó. Tá bom? Se você ainda quiser, por exemplo, fazer uma bochechinha nela, você ainda pode marcar aqui e puxar um pouquinho a bochechinha, mas eu gosto de deixar normal mesmo, lisinho. Coloquei, tá bom? A gente vai deixar secando assim, numa esponjinha, numa espuminha, tá? Que a gente tenha costume aí. Agora, a parte da base, a gente vai pegar essa outra cavidade, e aí, como eu falei pra vocês, ó, vocês podem pegar um rolinho, fazer assim, ó, esse formato, colocar aqui e trançar o rosa assim. Já sai com a cor, né, certa aqui na cavidade, ó. Não vai com a unha, tá? Vai sempre com um pincel modelador, um boleador, para tirar o excesso aqui, ó. E já deixar no ponto certo. E aí você vem com a cor por cima. Só que, como eu disse pra você pode tirar tudo da mesma cor e depois só pintar com tinta acrílica quando estiver seco, que fica muito bom, tá? Certo? E tiram, ó, ele já vai sair assim. E aí você depois só vem encaixando, tá vendo? Ó, que é só um detalhezinho que aparece. Então pode ser assim ou pode ser tirado todo igual. O correto, para que seu trabalho fique perfeitinho, não amasse nem nada, é você deixar essa partezinha secando totalmente separado da outra, tá bom?
Aí a gente vai tirar aqui também, no caso do chapéu, só no final, porque no final, a cabeça aqui, né, o bule já vai estar seco, e aí a gente consegue pressionar esse chapéu, de fato, nela, tá bom? Mas, como eu tô falando, aqui é uma demonstração, então eu mostro como monta, mas não tô esperando as etapas de secagem corretas no vídeo. Porém, para vocês aí, vocês têm que seguir o que eu estou instruindo. Faz essa parte até aqui, deixa secando dessa maneira, deixa secando separado. Por último, quando você for montar tudo, é que você vai colocar o chapéu, tá bom? Ó. Ele já sai assim, com essa bordinha. E aí depois é só encaixar aqui, porque vai estar mais durinho, e você dá uma leve achatadinha. E coloca uma bolinha aqui, dourada, que você pode fazer primeiro de amarelo. Ó, tem aqui também uma bolinha, justamente para você colocar ali no topo. Que é bem aqui. E eu costumo, como vocês estão vendo aqui, ó, pintar a borda de dourado, tá vendo? Que é mais fácil. Pinta aqui, pinta a bordinha também de dourado. Então, agora eu não pinto nada porque tá tudo molhadinho. Só para ilustrar aqui para vocês. E aí, tem também os detalhes da lateral que são dourados, que é o puxador dela, né? Ó, que é esse detalhezinho aqui. Dá aquela ajeitadinha, passa a cola, aqui, e a mesma coisa, vem aqui e posiciona. Super fácil, né, gente? Já tem tudo montadinho praticamente na hora. Vocês vão perceber que essa cabeça tá muito grande, né? Esse bule tá bem grandinho, porque eu usei a bola de isopor. Mas você não precisa. Aqui eu fiz ela sem bola de isopor, a diferença que dá, ó. Tá vendo? Tem uma diferença bem grande. Então, se você quiser aumentar o tamanho do bule, você usa a bola. Se não quiser, faz ela só de massa e deixa secando. Agora eu vou fazer o zip. Uma das etapas também que dá para se adiantar é deixar todos esses detalhes secos, tá? Esse aqui. E na hora que você fizer ali o corpo deles, você só encaixa. É bem mais prático. Ó, vou tirar aqui. E agora o zip. O zip, gente, ele é tão pequenininho que você pode, por exemplo, usar para uma ponteira de lápis, né? Que ele não fica pesado, fica bem bonitinho, pingentezinho, com cordão, fica bem lindo ele. Ó, saiu. E eu ainda posso dar uma alisada aqui para ele dar uma alongada, tá bom? Ó, já saiu. Dou uma ajeitadinha para ele ficar mais alongadinho. Aqui ainda vem uma bordinha depois, né, que a gente coloca de massinha amarela mesmo. E você já pode cortar, fazer uma lascazinha aqui, porque o zip ele tem aquela lascazinha, né? Então você pode tipo dar um corte agora aqui. Pro detalhe da boquinha, você faz ela bem pequenininha aqui. Vai colocar o narizinho também coladinho aqui, no meio da boquinha. E o zip, como é muito pequenininho, você pode usar um olhinho PP, se você quiser. Ou pode simplesmente pintar o olhinho dele fechado, que fica a coisa mais linda também, tá? Então não tem tanta necessidade de fazer uso do olhinho resinado no pequenininho. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou tirar todo por inteiro para vocês verem. Depois a gente pinta também. Já para mostrar a diferença. Mas ele fica aqui. Entre as partes eu gosto de colocar o arame também. Ó, coloco aqui o arame.
e posiciono. Olha que bonitinho, gente. Olha que delicadinho, né? E aí, por exemplo, não deixa passar o arame, né, aqui para baixo. Presta atenção, dá uma empurradinha para não aparecer aqui embaixo quando secar. E aqui do ladinho também, eu gosto de fazer aquela junção para não soltar, ó. Aqui, ó. Para quando secar, não aparecer o arame também, não repuxar, tá bom? E aí ele já fica assim, pequenininho. Colocando um pingentezinho aqui, gente, colocando como uma lembrancinha mesmo, né? Fazer um cordãozinho aí pra criança, fica a coisa mais linda, um chaveirinho, enfim. Espera secar, aí depois você vai vir colocando a abazinha que tem, né, em cima. Que é uma tirinha de nada, você pode fazer com extrusora também. Passa ali o rolinho. Corta. E passa ao redor. Só não passa na emenda, tá? Ou no detalhezinho que cortou. Pronto, fica aqui o vão que cortou. E aí deixa secar totalmente para depois sombrear e fazer o olhinho. Vou mostrar aqui para vocês, imaginando que já estivesse seco, tá? Atenção, atenção, atenção. Não façam com a peça molhada. Molhe o pincel na água primeiro. E aí vem, ó. E faz aqui o olhinho do zip fechadinho, tá? Ele também fica bonitinho assim. E você não precisa gastar com o pincel modelador, bom? E você não precisa gastar com o olhinho resinado nesse pequenininho, se você não quiser. Certo? Que a boquinha eu posso abrir mais um pouquinho enquanto tá mole, ó. E depois de bronzear as bochechinhas vai ficar a coisa mais fofa. No caso dela aqui também, depois que secar, a gente vem, né, fazendo os cílios, não pode esquecer. Do outro lado também, bronzeia a bochechinha dela também e posiciona no detalhe ali. Mas só depois estiver seco, porque ela é pesadinha e aí não dá certo se você colocar tudo montado de uma vez, tá bom? Ela vai tombar. Então é só para vocês terem uma ideia. E aí deixa secar, depois que secou, você simplesmente vai pintar os detalhes. Lembra de colar bem. Vai pintar aqui de dourado e ele também, tá bom? Então é assim rapidinho que a gente monta, é só uma demonstração rápida. Eu vou ver se eu tenho algum seco ali pra gente pintar o dourado. Ó, só para ilustrar para vocês, essa tinta que eu uso, Metal Colors, tá? Pode ser também de outra marca, essa aqui é a Ouro. E aí, com a peça seca, eu venho então com um pincel um pouquinho mais grossinho, que pode ser pincel de unha, tá? Eu umedeço o pincel, mas eu tiro bastante o excesso, porque essa tinta aqui não é para diluir com água. Então eu venho aqui, ó, e venho pintando toda essa bordinha depois que tiver seca. É um trabalhinho, né? Óbvio. Mas que precisa porque faz todo o detalhe que o personagem tem, tá bom? Eu prefiro pintar depois que tá seco, tudo certinho. Então, pintou aqui. E pinta o narizinho também e aquele detalhe de cima, ó. Essa tinta, ela é muito boa. Ela rapidinho você consegue deixar a peça dourada. Ela não precisa muito de mão, ó. Se você quiser também passar o pozinho da Ceramanil na massa úmida, quando você tiver já tirando do molde, também funciona. Só não funciona na base ali, né? Tá bom? Então, fica aí a demonstração para vocês. Essa primeira, né?
do Zip e da Madame Samovar. Em breve a gente traz os demais para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.